Bom, gente, boa noite. Queria agradecer o convite da Mônica de estar aqui hoje. Meu nome é Denise, eu sou pediatra e médica de adolescentes, tá? E eu vou fazer 40 anos de formada esse ano, final do ano. Então, tem assim, o que eu vou passar para vocês mais é a minha experiência, tá? Eu faço um ambulatório de adolescência, eu e Maria Cristina, há 20 anos, no Oswaldo Cruz, tá? Então, a gente já tem aí bastante vivência, né, com essa faixa etária, tá bom? E o que está acontecendo é que essa situação do uso de telas está mudando a vida dos adolescentes de uma maneira que não é boa, tá? Que a gente tem visto. Não tem nenhum conflito de interesse, tá, gente? Bom, então só para vocês saberem, mais ou menos, estão cansados de saber, mas só para lembrar, né, que segundo a classificação da Sociedade Brasileira de Pediatria e Organização Mundial de Saúde, a adolescência é a faixa etária que é entre 10 e 20 anos incompletos, tá? Diferente do ECA, do do Estatuto da Criança e do Adolescente, que considera de 12 a 18 anos. E a gente considera de 10 a 20, por quê? Porque quando se inicia o desenvolvimento puberal, às vezes a menina, principalmente, com 10 anos, ela já está formada e já está menstruando. E isso já modifica totalmente a vida dela e os pensamentos e tudo mais. Então, é por isso que a gente faz, essa classificação para mim é mais fidedigna, tá? Então, é uma época que vão ocorrer diversas mudanças, né? Mudanças hormonais, que vão surgir os caracteres sexuais secundários, mudanças de comportamento, as peculiaridades afetivo-sexuais, né? Eles vão começar a se atrair por outras pessoas, né? E isso vai ser uma coisa muito importante na vida deles. Busca de projetos de vida e outras percepções do mundo, né? Eles pensavam de uma maneira, agora eles vão ampliando e vão modificando o modo de pensar, né? Não vai ser só aquilo que eles aprenderam com o pai, eles ficam interrogando, ficam, né, desafiando. Um aumento de riscos e de vulnerabilidade, né? Porque eles não têm essa capacidade de pensamento crítico, né? Eles agem por impulso. Isso é uma coisa da imaturidade, do córtex pré-frontal, que é uma coisa que só vai ser desenvolvida mesmo e amadurecida por volta de 25 anos. E é por isso que a gente vê tantos adolescentes e jovens se arriscando em todos os sentidos, né? Porque eles não têm a noção de causa e consequência e eles acham que eles são invulneráveis, né? E é a época da busca da autonomia. E, por um lado, isso é bom, por outro, é ruim, porque eles ficam inseguros, né? Ao mesmo tempo, eles são acostumados a ser dependentes, mas eles querem criar independência e ficam naquela hora é bom, hora é ruim, né? E é aquela, né? Estou tentando explicar o que eu estou sentindo, né? Pedro Vinícius vai aparecer algumas vezes aí pra gente. Aperta aqui, esse aqui? Ah, não, esse é o pointer. Não, ele deve ser a luzinha. Passar que a gente comprou seu pointer que eu não usei. Esse, então. Acho que tem o pointer na frente. Isso. Então, essa pesquisa, uma empresa de pesquisas, né? Na realidade, uma plataforma de pesquisa Kids Online, que estuda tudo sobre internet, né? E, olha, eles fizeram essa pesquisa última com 2.704 famílias no Brasil inteiro, tá? E de várias classes sociais, tá bom? Então, eles viram que 95% das crianças entre 9 e 17 anos estão conectadas à internet, tá? São 25 milhões de usuários. 97 a 100% na região sul e sudeste, tá? E 92% nas demais regiões. 97% por telefone celular, 70% por televisão e 38% por computador. Isso aqui não. Acho que o pointer é aqui, tá? 88% tem perfil em rede social. E isso aqui, gente,
é seríssimo, tá? 75% acessou pelo videogame e jogou conectado com outros jogadores. Isto também é seríssimo. E 24% tem acesso a começa, né, o primeiro acesso à internet até os 6 anos de idade, e 63% até os 10. Então, praticamente todas as crianças hoje estão conectadas, né? Muito bem. E existem, né, dentro disso aí, relatos, né? 20% de relatos de conteúdos sensíveis sobre alimentação, e aí você pode imaginar de tudo, né? Aparecem todos os tipos de fast food, de comida. Inclusive, quando é engraçado que a gente vê isso por nós, né? Quando a gente gosta de comer, aparece um monte de receita, né? O algoritmo leva para isso. O algoritmo leva para isso, só que nas crianças e adolescentes, isso vai se mostrar mais como aqueles alimentos, né? Ricos em carboidrato, industrializados, né? Processados e multiprocessados, né? Tudo de ruim para a saúde, né? 16% tem relatos de formas de machucar a si mesmo, tá? 14% relato de formas de cometer suicídio. Isso tudo, gente, por vários motivos, né? Elas ficam depressivas, elas ficam ansiosas, e tem algumas plataformas de internet que levam esses adolescentes a se automutilarem e até a cometer suicídio. Como a gente viu, o caso dessa menina essa semana, de 8 anos, né, que morreu provavelmente num desafio à internet, como muitos que já tiveram aí, inalando desodorante. Tá? Teve um na Inglaterra há pouco tempo, teve outro no Recife, né? Já são 56 no Brasil, né? Isso é uma coisa muito séria, gente. 26% foram tratados de forma ofensiva, que é discriminação ou cyberbullying, né? Que é aquela pessoa que é ofendida e perseguida, né? Em plataformas e redes sociais, até mesmo o WhatsApp, tá, gente? O WhatsApp não é inocente, tá? E plataformas como, por exemplo, Telegram também. 16% relatou ter visto ou recebido imagens, vídeos ou mensagens de conteúdo sexual. Isso aqui, gente, criança está sendo submetida a isso, tá? E essas imagens, esses vídeos, eles vão ser assim, ou você vai colocar, né, os predadores colocam em redes de pornografia infantil, né? Ou eles vão fazer uma coisa que se chama sextorção, que é o quê? Você, por exemplo, eu peguei uma menina semana passada no posto de saúde, que eu perguntei sobre namoro, e essa menina falou, eu tenho namorado, mas eu nunca vi ele de perto, só pelo WhatsApp. Falei, mas há quanto tempo vocês estão namorando? Já há alguns meses. Mas você já viu ele? Já, a gente mostra a foto dele e tudo. Aí eu falei assim, mas já teve algum áudio? Não, áudio não. Você já fez ligação de vídeo para ele? Não, nunca fez, ele não gosta, né? Então, mas eu conheço a mãe dele. Você já falou com a mãe dele de vídeo? Não, ela já falou comigo e tudo. Ela é legal, a beça. Eu falei assim, olha, isso aí pode ser um adulto, né, um predador, que está se fazendo de adolescente, entendeu? E que pode, né, ganhar sua confiança, né, e pedir daqui a pouco foto sua, ou pedir até para encontrar com você. A gente sabe que essas coisas, gente, pode até haver sequestro, né, e estupro de verdade, ou mesmo estupro virtual, dependendo da circunstância, né, e pegar também e jogar em rede de pornografia e fazer chantagem, né? Então a coisa é muito séria. E a mãe do lado, assim, abobalhada, não sabia de nada, totalmente coitada, né? Eu acho que eu consegui abrir os olhos dela para isso, né?
Bom, 25% não conseguiram controlar o tempo de uso. Isso aqui é uma coisa que acontece demais, tá? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Eles vão ficando, vão ficando... Parece até baixa na pesquisa comparada à realidade. Eu acho que isso já aumentou. Então, a gente aqui vai fazer um resuminho do impacto do uso excessivo de telas, tá? Então, aumento dos distúrbios auditivos e visuais, tá? Tem perda auditiva comprovada e visual também, principalmente miopia, tá? Aumento de sobrepeso e obesidade por conta do sedentarismo, né? Ficam horas parados, sem se mexer, né? Sem fazer exercício, não saem. Mais irritados e agressivos, às vezes por conta do que veem e às vezes quando estão fora da tela, ficam agressivos, porque sentem a necessidade de voltar. Também, semana passada ou retrasada, eu peguei uma menina que eu já tinha visto na primeira consulta e conversado com a mãe que ela precisava diminuir o tempo de celular. E aí, na consulta seguinte, ela voltou e eu falei, e aí, conseguiu, né, diminuir o tempo? Não, doutora, não consegui, ela não sai. Eu falei assim, mas tem uma coisa chamada controle parental, eu já falei para você. Doutora, quando eu tiro o celular dela, ela fica agressiva e até me bate. Então, é isso aí, gente. Eu já vi relatos de crianças, não adolescente. Criança. A criança, às vezes, a gente vê no consultório, né? A mãe manda guardar, ela fica uma fera, né? Bom, falta de perspectiva e projeto de vida. Gente, isso aqui está acontecendo, mas demais com o adolescente. Demais. Principalmente da pandemia para cá, eu acho assim, que houve uma situação da evasão escolar, não conseguem acompanhar a escola, porque ficaram, principalmente a escola pública, ficou sem ter aula direito. Eles perderam o trem da história, né? E perderam a motivação também. Culturalmente, agora, a gente até tem ido a algumas escolas aqui, por conta de divulgar o vaga que sobra e tal. E assim, é uma cultura geral que fazer a universidade, frequentar a universidade agora não precisa, porque vai todo mundo ser influencer digital, vai se desempenhar bem sozinho. Então assim, é uma ilusão, né? Eu acho que essas crises todas do adolescente, eu falo que é a nova caverna de Platão, porque é um universo paralelo. Sim. Que para eles é a realidade, né? Porque é a realidade que eles conhecem, então tá bem difícil socialmente, né? E outros simplesmente não tem projeto de vida nenhum. Vão para a escola, não sabem por que estão indo, tá? Não estão preocupados se vão passar de ano ou não. Muitos já perderam ano. Tem pacientes no SUS que não sabem ler e escrever, ainda adolescentes, já adolescentes com 14 anos, não sabem ler e escrever. Claro que esses são mais graves, né? Mas não tem aquela preocupação, não, eu tenho que estudar, eu tenho prova, né, eu quero passar de ano, aquele compromisso com o estudo. Não tem. Não estão nem aí. Eu falo assim, você não tem vontade de fazer alguma coisa? O que você quer da sua vida, né? Daqui a pouco você vai ter que escolher alguma coisa, alguma profissão, um curso técnico, alguma coisa assim. Não sei. Totalmente desmotivados. Totalmente. Isso, eu não sei, não era assim. Eu acho que piorou muito. Dificuldade global de aprendizagem, tá, gente? Isso aqui é demais, tá? Porque o excesso de tela, ele vai dar como se fosse um embotamento cerebral, tá? As crianças ficam realmente com dificuldade de memorização, de concentração, tá? De interpretação, tudo. Então, eles vão ter uma dificuldade global aliado à falta de sono, tá? Geralmente ficam até tarde acordados e não dormem o suficiente, vão para a escola com sono, com mais as horas de tela, né? E vão ter dificuldade, e com isso também, né? A parte de aprendizagem da escola é muito prejudicada. Inclusive, as mães às vezes falam assim, doutora, eu peço uma coisa para ele, vai lá pegar não sei o quê, no meio do caminho ele já esqueceu o que tem que pegar.
Bom, maior acesso a jogos online. E nessa situação de jogos online, gente, a gente precisa agora lembrar dos jogos de aposta, né? O jogo do tigrinho, né? Que tá aí para, né? Mais uma coisinha para eles, né? Dependência de jogos, maior acesso a aplicativos de mensagem, maior acesso a aplicativos de vídeo e redes sociais, e com tudo de ruim que vem junto. Essas redes sociais, as piores que tem, tá, gente? São o TikTok e o Instagram, e tem uma rede social que é assim da pior qualidade, que é o Discord, que eu não sei se vocês já ouviram falar, né? Discord realmente é uma rede que faz como se fosse assim, pessoas jogando e se vendo, né? E aí eles vão lançando desafios, né? Tem o que eles chamam de panelas, né? E para você subir na panela e aumentando, subindo na hierarquia, você tem que alcançar alguns desafios que eles colocam para vocês. Essa menina que é viciada em internet, que agrediu a mãe, ela me falou que conhecia a plataforma e que ela disse que uma amiga dela, para entrar ou para subir na panela, teve que comer 3 giletes. 3 giletes. Só que ela falou que fingiu, mas não comeu, né? Só que a gente sabe que essas coisas acontecem, tá? Não só as giletes, como esses desafios perigosos que vêm, né? Estão aqui, ó, perigosos, como a coisa de cheirar o desodorante, tem também... Ficou famosa em 2016, era uma sequência também que levava ao suicídio no final. Da baleia azul. Isso foi no YouTube, né? No YouTube. E tem fumar cotonete. Fumar cotonete, inalar, botar a camisinha pelo nariz e puxar pela boca, né? Agora tá uma de comer canela, né? Canela, é isso aí, tem várias. Aumento de risco de violência e cyberbullying, né? E a pornografia infanto-juvenil, como a gente falou, e o estupro virtual. Tá? O estupro virtual, gente, é quando chega num ponto que a pessoa está tão dependente daquilo e dependente daquelas pessoas que estão dominando ela, que eles, por vídeo, fazem a pessoa se tocar e fazer tudo ali de frente para o vídeo ao vivo e a cores. É assim. Gente, isso tudo é crime, tá? Tudo isso é crime. E tem legislação para isso. Transtorno de sono, transtorno de ansiedade, eu vou te falar, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco mais sobre saúde mental. Isolamento social e familiar, isso aqui é demais, tá? Demais, os adolescentes estão altamente isolados, depressivos, mais as meninas, tá? O índice de depressão nas meninas é maior. A ansiedade é muito grande em menino e menina. E vício em internet. Muito bem, o excesso de telas, uma das coisas, então a gente vai começar a esmiuçar um pouquinho, pode levar ao sedentarismo, né, por causa desse isolamento, Dados da Organização Mundial de Saúde consideram, então, a obesidade uma pandemia que aumentou 10 vezes, tá? Se nada for feito, estima-se a prevalência de obesidade infantil aumente 60% na próxima década, chegando a 254 milhões de pessoas e adolescentes entre 5 e 19 anos, no ano de 2030. Está caminhando para isso, tá? E no caso, né, que a gente vê muito, essa obesidade vai levar a uma dislipidemia, né, tendência a diabetes, com maior risco cardiovascular, né? Junto com isso, com esse sedentarismo, está a alimentação ruim, que os adolescentes, praticamente 90% dos adolescentes se alimentam muito mal. Não comem legume, verdura, não comem fruta, bebem muita bebida adocicada, tá?
E muito alimento industrializado. Então, assim, gente, é uma coisa muito séria. É uma das coisas que a gente fala também, né, na consulta do adolescente, sobre a situação da alimentação. Então, como a gente estava falando da imaturidade do córtex pré-frontal, né, que vai acontecer nessa época, e esse córtex imaturo que é responsável pelas funções cognitivas e executivas, controles de impulso, julgamento, resolução de problemas, inibição e tomada de decisões. Isso tudo está imaturo, no adolescente não vai funcionar direito, tá? Então, eles se tornam muito vulneráveis porque eles não têm noção do perigo, tá? Essa maturidade vai dar por volta de 25 a 30 anos e eles não têm a capacidade de fazer avaliação causa-consequência, então vão adotar comportamentos de risco, como desafio virtual, jogos perigosos, envios de selfie em lugares extremos ou nudes, né, que são as fotos ou vídeos com pouca roupa ou sem roupa, enfim. Ainda falando da saúde mental, né, que é uma coisa que mais impacta, eu acho, o adolescente, é a saúde mental, tá? Eu não sei quantos encaminhamentos para psicólogo eu faço no dia a dia no atendimento do adolescente. Quase todos, tá? A situação é muito difícil. Então, por aqui, eu acho que isso aqui tá menor do que é na realidade, tá? 1 em cada 6, entre 10 e 19 anos, apresenta algum tipo de transtorno mental. Isso são os dados da Unicef de 2022. De lá para cá já aumentou bem, mas eu não achei nenhum dado mais recente. Quase 46 mil de adolescentes morrem de suicídio por ano. Esse índice de suicídio está crescendo a cada dia, tá? 1 em cada 5 entre jovens e 24 anos se sente deprimido e tem pouco interesse em fazer coisas. Eu diria que isso é mais, tá? É mais do que isso. Como eu falei, eles estão desinteressados, estão deprimidos, estão ansiosos. Dão entrada em pronto-socorro com síndrome com transtorno de ansiedade generalizada, com uma frequência grande, tá, gente? Principalmente meninas. E os dados mundiais mostram que o suicídio é a 4ª causa de morte entre 15 e 29 anos, mas acho que isso já mudou, tá? Já não é mais a 4ª, não. Talvez seja a 2ª. E esse trabalho do JAMA mostrou que num N de 4 mil crianças em 12 países, houve um aumento de 26% de depressão nos adolescentes, 35% em meninas e 10% do aumento de ansiedade em adolescentes. E isso também já aumentou, tá, gente? Bom, continuando, a dependência digital são aquelas pessoas que, quando não estão conectados, ficam nervosos, agressivos e tem até... abstinência, isso aí. Preocupação excessiva demonstra preocupação excessiva com a internet, irritabilidade ou depressão mediante restrição, necessidade de aumentar o tempo conectado cada vez mais, desvalorização da escola, de família, de relações sociais e labilidade emocional quando da restrição do uso. A labilidade emocional, ela acontece é muito interessante, principalmente as meninas que são mais sensíveis, né, junto com a depressão, o isolamento, a baixa autoestima, porque essa situação de ficar em rede social, aparecem muitos vídeos de aquelas meninas bonitas que postam naqueles lugares lindos, com aqueles corpos maravilhosos, e elas se olham no espelho e não são assim, né? Então elas vão deprimindo por conta disso, né? Se achando horrorosas, e é interessante, é triste, que às vezes na consulta, você conversando sobre isso, ela olha para você e começa a chorar. Essa semana eu tive uma
chorando na minha frente. E é muito comum, você começa a tocar nesses assuntos, elas começam a chorar. Elas estão extremamente isoladas e deprimidas. Então, existem alguns novos conceitos, isso aqui eu tirei do Tratado de Pediatria, essa última edição, tá? Que é a síndrome de FOMO, ou Fear of Missing Out. É um quadro comportamental que o indivíduo apresenta uma necessidade constante de estar conectado à internet. É mais ou menos, né, igual o vício da internet. E quando não está conectado, tem a sensação que está perdendo algo, né? Ah, eu não estou conectado, eu não estou vivenciando online, estou perdendo o que está aparecendo lá no Instagram, no Discord, no TikTok, né? E está associado ao bem-estar emocional e quando está, né, conectado, e a maior sensibilidade ao estresse e medo de ser excluído de uma mídia digital e os prejuízos causados por essa exclusão. E eles têm isso, né? Se você for excluído ou cancelado, isso é uma coisa seríssima para eles, né? A nomofobia, que até Mônica falou, né? Semana passada ou retrasada, né, Mônica? Então, é a fobia de estar longe do celular, né? Eles não admitem ou morrem de medo de acontecer alguma coisa, de não poder ter acesso ao celular. E pode aparecer, promover o aparecimento de transtorno mental, transtorno de personalidade, problema de autoestima, solidão, infelicidade, tudo isso que a gente acabou de descrever. E está se tornando um problema de saúde pública. E está mesmo, tá? É o que a gente vê. Até nesse evento que teve recente, foi do projeto de extensão, que a Turma de Ensina, foi iniciativa dos alunos, porque a gente conversando sobre a questão da proibição do celular na escola, eu fiquei pensando isso, se as crianças não teriam crise de abstinência, apesar da gente saber das inúmeras vantagens, se alguém não teria, porque tem casos, né, de a gente ficar agressivo, e por isso que gerou essa discussão da norma. E assim, na realidade, não são todas as escolas que estão proibindo, tá? Eles basicamente, as públicas, eu sei que eles não têm local para o celular ficar, então o aluno fica com o celular, pedem para desligar e deixar dentro da mochila. Só que, às vezes, na hora do recreio, já tem escolas que deixam acessar. Aí a mãe falando, eu falei assim, olha só, você tem que ir lá, conversar, tem que ir na Secretaria de Educação, denunciar, porque agora é lei, não pode ter celular ligado durante o período todo escolar. Inclusive até porque na hora do recreio, é muito importante que esses adolescentes, né, tenham interação, que brinquem, que conversem, né, que voltem a conviver, né, porque tá todo mundo... Mas elas vêm com essa história. Ah, não, mas ele precisa ficar com o celular, porque se ele precisar falar comigo por algum motivo, né? Precisar falar comigo por algum motivo. Imagina, todos nós fomos à escola sem celular. É muito interessante que a gente essa de jovens, de adolescentes, lá da Alecrim. E aí elas falavam assim, mas se a gente não ficar sem celular, com o celular, a gente vai fazer o quê? Não, isso aí é o que mais falam. Então, assim, é como se não tivesse nada para fazer se não tivesse celular. A gente falou, então vamos pensar o que vocês podem fazer. Aí brincamos, falamos de um monte de coisa, do que elas poderiam fazer sem celular, pedimos para pesquisar, porque uma coisa que era tão natural, eles não sabem o que fazer sem celular. Eu vejo muito isso. Quando eu digo que precisa restringir, conforme a idade eu vou falar aqui, né? Aí eles falam assim, mas não tem nada para fazer. É isso, como se não tivesse mundo. E aí a gente vai oferecer alternativas, tá, gente? E os vícios de jogo internet, que já mostram também, que a gente já conversou sobre isso, tá? Vamos lá. Bom, então os problemas de saúde mental, basicamente, estão aí. Irritabilidade, fobia social, isolamento, depressão, transtorno de ansiedade, obsessivo-compulsivo, ideações suicidas e suicídio, tá? Isso aqui é o dia a dia dos adolescentes, tá, gente? Toque um pouco menos, tá?
Mas o resto, isolamento social, irritados, ansiosos praticamente todos, tá? Depressivos alguns, mais comum nas meninas. As ideações suicidas e o suicídio, por 2 motivos, né? Um, por conta da depressão, ansiedade e sofrimento que eles ficam, né? E outros por desafios de grupos de rede social, tá? Como essa menina. Imagina uma menina de 8 anos, né? Os transtornos do sono que acontecem, né? Acontecem pelo seguinte, eles ficam conectados muito tempo, né? E quando eles estão conectados, eles não têm sono. Não é liberada a melatonina, né? Que é o hormônio indutor do sono. Então, eles ficam super ligados, horas e horas conectados, e aí na hora que vão dormir, lá para não sei que horas, não conseguem. Aí ficam rolando na cama um tempão, não tem nada para fazer, vou ficar no celular. E aí, às vezes, vão dormir de madrugada e acordam cedo para ir para a escola. Isso também já vai aumentar a situação da dificuldade de aprendizagem. Mas tem outros hormônios que são liberados durante a noite, né, como GH, cortisol, leptina, interleucinas, que vão, né, atuar aí em diminuição de imunidade, né, aumento de chance de engordar, de diabetes, né, por conta disso tudo, tá? Vão acumular mais gordura corporal e vão ficar irritados, vão diminuir a capacidade intelectual, dificuldade de concentração e déficit de atenção. Não bastasse o que o celular por si só já causa, ainda a situação da privação de sono piora bem mais. Bom, outras coisas, né? Outras morbidades, como desleixo postural, principalmente aqueles que usam celular e tablet, tá? Os que ficam no computador, eles menos pior, mas se bem que dependendo, eles podem ter aquela lesão de esforço repetitivo por conta dos, né? Uso de drogas e medicamentos. Todos os tipos de drogas podem ser compradas pela internet, tá, gente? Inclusive os cigarros eletrônicos, né? Anabolizantes, né? Produtos para emagrecer, tudo isso. Produtos de beleza sem controle, várias coisas tipo os whey proteins, as creatinas, né? Que não tem nenhuma fiscalização. A gente não sabe, né? Isso não é ainda fiscalizado. Todas as pessoas que fazem a parte de esporte contraindicam, tá? E uso de drogas digitais, que tem alguns tipos de drogas de efeitos psicodélicos, né? Que pode gerar crise convulsiva ou epilepsia fotossensível. Eu tive um paciente que ele convulsionou por conta de computador, tá? Transtornos da imagem, aí no caso a gente fala da anorexia e da bulimia, que também podem ser estimuladas na internet, porque existem sites que vão ensinar as adolescentes a driblar os pais, né? Então você finge que comeu, vai enrolando um pouquinho no prato, aí daqui a pouco levanta, joga lá a comida fora, né? Você mete o dedo na garganta para vomitar, você toma esse remédio assim que você vai ter diarreia e você não engorda, né? Então, o que acontece? A menina que tem a anorexia nervosa, ela tem um transtorno da imagem, né? Porque ela é magra e ela se olha no espelho e se vê gorda. E isso aí é um transtorno psiquiátrico, precisa de ajuda porque pode ficar nessa condição, tá? E a gente conhece, a gente sabe que tem um índice de mortalidade pequeno, de 1 a 2%, mas existe, né? Tem um caso até daquela cantora Karen Carpenter, que morreu disso, a Lady Di tinha também, né? Ela tinha bulimia. E aí a internet estimula, né, esses sites de internet. Bom, as violências sexuais, né, que você apresenta em várias formas. Os nudes, então, são as fotos ou vídeos de partes íntimas que vão ser enviados por qualquer tipo de
de aplicativo de mensagem. O sexting, que é o texto de conteúdo sexual. O flaming, que é a provocação online, mensagens vulgares ou hostis, também com conteúdo sexual. A sextorção é aquela exploração de imagens sob ameaça ou chantagem, que a gente já falou. O grooming é quando é o assédio sexual por empatia ou sedução, como eu estava falando, né? Vai seduzir e talvez possa até gerar um encontro presencial com a vítima, tá? Muito usado em tráfico sexual. Então você pode ter o estupro virtual, como eu já falei, pornografia digital, redes de pedofilia. O sharing, gente, é uma coisa importante de se falar. Por quê? Porque você vê hoje em dia muitos pais colocando foto dos filhos nas redes sociais. Muitos. Gente, está na rede, acabou. Tá? Entra ali, qualquer pessoa pode pegar aquela foto do filho, pode usar uma inteligência artificial ali, mudar alguma coisa e jogar em rede de pornografia infantil. E depois ameaçar, chantagear e tudo mais, tá? Então, assim, entrou na rede, acabou. Então, a gente precisa pensar muito nisso. Porn revenge é o quê? É aquele, por exemplo, aquele casal de namorados que tá bem, que tá tudo bem, e às vezes tira alguma foto aí quando estão, né, num momento íntimo e tal, e de repente o namoro acaba. E um deles, insatisfeito com esse namoro, começa a ameaçar, dizendo, olha, eu vou publicar aquela coisa na internet se você não voltar para mim, se não... Sabe? É uma perseguição e uma coisa horrível, tá? Como, né, revanche. Bom, os desafios perigosos, como a gente já falou, né, gente? A gente não precisa mais falar, porque isso aqui é na escola, tá? A criança está passando e vem os dois, jogam a perna para ele cair e o garoto cai, mas tudo isso filmado para colocar na internet, tá? E aqui um garoto, né, nessa situação. E tem muito, né, como esse em lugares em precipícios, né? Então a situação é muito, muito difícil. Enforcamento, olha, enforcamento. Vídeos de não oxigenação, manda colocar um saco plástico na cabeça, né? Isso tudo. Bom, e no contexto familiar, o que é mais risco e o que pode proteger? Fator de risco: falta de afeto e abandono, falta de limites, negação dos comportamentos inadequados dos filhos, violência familiar, família disfuncional, episódios frequentes de estresse tóxico, uso de álcool e drogas na família e falta de suporte e apoio. E o fator de proteção? Diálogo e respeito, regras claras sobre os usos das tecnologias, modelos referenciais saudáveis de identificação. Isso aqui, gente, é isso aqui que vai fazer a diferença, né? Agora, se você... Também, como a gente vê muito, né? Às vezes eu também no consultório falo, olha, mãe, tem que diminuir e tal. Aí o garoto olha para a mãe e fala assim, mas você também fica o tempo todo no telefone, mais do que eu, né? Aí, realmente, tem alguns que trabalham, né? Que tem toda hora... por causa de trabalho, mas assim, às vezes chega em casa, trabalhou e chega de noite, em vez de estar com o filho, fica lá no telefone, não dá atenção. E isso é muito comum hoje em dia. Eu acho assim que eles colocaram, os pais hoje em dia, eles estão negligenciando o cuidado com os filhos, tá? Os filhos estão se sentindo sozinhos e acharam um amiguinho, que é o celular, né? Eu ouvi de um rapaz essa semana que ele foi criado pela internet. Ele tem 25 anos. Eu falei, como assim? Os meus pais ficavam no computador, como ele era um pouquinho mais velho,
passava o dia inteiro, porque o pai trabalhava, a mãe trabalhava e tudo que ele fazia era isso, era o isolamento completo. Isso porque ele tem irmãos, mas não tinha interação familiar. Isso é muito comum. Exatamente. Isso cada Muito vez comum. mais comum, né? Cada vez mais comum. Olhar de cuidados é um fator protetivo, oportunidades alternativas saudáveis, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, desenvolvimento de valores éticos, o não uso de álcool e drogas em casa, apoio e resiliência familiar. Gente, diálogo, apoio, você não chegar assim, ele fez alguma coisa muito errada, mas você não chegar de cara assim e brigando, vamos sentar? Vamos entender o que aconteceu, por que aconteceu isso, estou aqui para te ajudar, para te escutar. A gente tem que ter a escuta ativa com o filho, né? E ele precisa disso, né? Não é sair já brigando e botando de castigo, né? Precisa esse diálogo aberto, conversar, para quê? Primeiro, para ele se sentir acolhido, e segundo, que você possa, desse jeito, ajudar ele para sair disso. Né? Agora, valores éticos, regras claras, isso é muito importante, gente. Não tem jeito. Aí, sinais de alerta. Aí, no caso daquele garoto, que aí a gente pensa naquela série que eu não sei se todo mundo viu, Adolescência, né? Daquele garoto que se desvirtuou nas redes sociais de misoginia, né? De violência, né, e que chegou a assassinar uma colega de turma de 13 anos, né? Então, o que acontece quando eles já estão totalmente incluídos nesses grupos e dominados, né? Então, isolamento digital, ele passa tempo excessivo em fóruns ou em grupos fechados, evita mostrar com quem ele está conversando ou o que ele assiste, muda o comportamento, passa a expressar opiniões extremas sobre relacionamentos, demonstra o desprezo por um gênero inteiro, aí no caso da misoginia, ou aquele menino, como eles dizem, né, do grupo incel, né, que são os meninos que como é que eles falam, gente? Celibatário involuntário. Isso, celibatário involuntário, né? Então, eles acham que todas as mulheres não merecem respeito, né? São horrorosas, interesseiras, adotam um vocabulário específico de grupos problemáticos e aqueles sinais todos que vêm junto, né? Aqueles emojis, e usa termos degradantes para se referir às pessoas, inclusive assim, palavrões, coisas bem feias, né? E na série a gente vê isso quando ele... Isso mais me chamou a atenção na série. Porque, assim, principalmente na coisa com a psicóloga, né? Porque assim, você vê que sempre assim, a adolescência foi uma certa tribo, né? Uma linguagem própria e tal. E eu acho que o grande perigo hoje é que é um universo que a gente não alcança e uma linguagem que a gente não entende. Isso. Até se você olhar, a gente está boiando, colocando um emoji ali, você não ia saber o que aquilo significa. No fim, acharam que eles eram amigos, né? Porque ela sempre comentando as fotos dele, achando que eles eram amigos. E vocês sabem que existem nas escolas, tanto as públicas quanto as particulares, grupos fechados onde eles se esculacham. Toda escola daqui de Cabo Frio tem, chama escracha, aprendi isso lá na Alecrim. As escolas particulares e as públicas. E aí eles vão, esse tipo de relacionamento, disso que a gente não entende, então assim, tem um grupo de alunos que abre geralmente é no Instagram, só que é fechado só para eles, e aí eles se esculacham, alguém fica sabendo de uma fofoca de alguém, aí bota lá e todo mundo vai esculachar. Então assim, bullying direto, né? Totalmente fora, que a gente não tem controle nenhum, e os adultos, as pessoas mais velhas, a gente não tem noção do que eles fazem. Porque são grupos fechados, né? Exato. Tem um depoimento muito interessante do Hélio de la Penha, não sei se vocês viram, Eu acho que eu vi. sobre a série, porque ele fala que ele tem 2 filhos, se não me engano, acho que em torno de 23 anos de idade, e ele chegou usando os termos que tem na série. O que é isso? O que é isso? Você sabe o que é isso?
Aí, tipo, aí, cara, onde você teve acesso a esse tipo de informação? E, então, assim, isso não é de hoje, isso já tem alguns anos. E vou te falar, para mim a série foi pedagógica. Mesmo verdade. Sendo pediatra, conversando com os adolescentes. Exatamente. Não falam nada disso, não falam, não abrem. Não abrem. É um campo negro de E comunicação. isso, né? A menina de 13 anos mandando nude, né? Pro colega de turma. Sim, sim. Isso é tranquilo, isso é uma coisa que... Comum. Infelizmente, né? Bom, vamos lá. Aí vem o manual de orientações, tem as recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria, que a gente realmente precisa, gente, tocar nisso em todas as consultas de pediatria em qualquer idade, tá? Puericultura digital. Neném nasceu, já começa. Eu faço revisão de recém-nascido no posto de saúde e atendo recém-nascido no consultório também. Então, atendo todas as faixas etárias, não só adolescente. E eu falo para as mães. Dentre todas as, né, da amamentação, parará, eu falo da situação. Olha, na hora que tiver com seu bebê amamentando ou com ele no colo, não use celular. Esquece celular. Zero celular. Nem para mandar mensagem. Por quê? Porque você vai estar ausente para o seu bebê. Se você começar a usar o celular, em vez de você dar atenção para o bebê, você vai ficar ausente, prestando atenção no celular. E o seu bebê precisa de quê? Ele precisa de interação. Ele precisa de conversa, de carinho, de olho no olho, de atenção, né? De beijo, de abraço. É isso que vai fazer o bebê desenvolver e ser feliz. Eu falo essa palavra mesmo, essa frase. Desenvolver e ser feliz, tá? Isso é uma coisa que toca. E daqui a pouco essa luz do celular vai estar atraindo o bebê. E além dele ter o atraso de desenvolvimento, porque a mãe não está dando atenção, ele vai ter o atraso de desenvolvimento porque ele está olhando a tela, tá? E a tela, aí também tem a situação da tela de TV, que a gente também não deve proibir, porque a tela de TV dá atraso de fala, isso já está comprovado, tá? Durante a pandemia, essas crianças, esses bebês que nasceram na pandemia, eles tiveram um atraso enorme de fala. Essas crianças que ficaram em casa, em frente à TV, começaram a falar por volta de 3 anos. Né? Dedé, Gugu, eu peguei essa semana, um menino de 2 anos e meio, os pais vão trabalhar e a criança fica em casa com a babá. E aí ele fica o tempo todo vendo TV. E não está falando, gente. 2 anos e meio, não consegue nem falar papai, mamãe. Entende tudo. Super esperto, atende aos chamados, olho no olho, adora brincar com outras crianças, mas simplesmente não fala, porque existe um bloqueio das sinapses cerebrais, né, das sinapses neuronais, na área do centro da fala, não chega. Tá? Então, isso já é comprovado, o atraso de fala. Então, tem uma pesquisa que fala que, inclusive, a televisão ligada, mesmo que as crianças não estejam atentas, não estejam vendo a televisão, também contribui para o atraso do desenvolvimento da fala e cognitivo. Porque não é só, é o cognitivo também. Também, com certeza. Ele tá ali, ele olha, ele vai de novo, aí dá uma olhadinha, aí brinca, volta. Eu não sabia disso, só do barulho, né? Só o barulho da televisão, o fato da televisão estar ligada. Aqui na minha cabeça, Você sabe referência. Eu já fiquei até com culpa como pediatra. Quem nunca usou galinha pintadinha para isso? Porque quando saiu a galinha pintadinha, eu falava, gente, que fenômeno é esse negócio? Que a gente andava, né, com o celular no ambulatório, bebezinho chorando, você liga a galinha pintadinha, acabou o seu problema. Você examina qualquer. Parece que fica assim, né? Hipnotizado, né? Aí, anos agora, depois... Não, eu nunca usei. Eu falei, eu acho que a gente, de certa forma, maltratou a criança sem saber, né? Porque quantas vezes a gente usou para isso? Ué, mas assim, gente, é isso. Faz parte, né?
Então, quais são as recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria? Evitar o uso de telas até 2 anos, mesmo que passivamente, tá? O que é liberado aqui que eu falo com as mães? Só uma situação de ligação de vídeo. Vai falar com a vovó que mora lá em Portugal. Ok, vamos ter contato com a vovó por vídeo. E acabou. É isso. É esse acesso que o bebê pode ter. E a criança até 2 anos. E eu digo, gente, mais de 2, né? Vamos deixar para lá. Precisa brincar brincar de coisa real, viver a vida real, brincar com brinquedos, coisas de verdade, né? Sensoriais, tá? Essas pessoas têm essa informação, né? Mas elas banalizam isso. Banalizam. Não usam a informação. Exatamente. Sim. Que é mais fácil. Exatamente. O problema todo é esse. Os pais, eles não estão convencidos ainda. Talvez porque não acham que é tão prejudicial e também porque se acomodaram. Eu dou o celular porque é um cala-boca. Ele vai parar de chorar, ele vai parar de me chatear. É só um pouquinho, né? Vai poder cozinhar enquanto ele tá lá sentadinho vendo, né? Isso. Aí vai no restaurante com a criança né, não faz nada. Ela fica lá olhando o celular o tempo todo. Vocês já viram isso, né, gente? Todo mundo já viu, né? A criança não se mexe. Às vezes é a família inteira. O celular. A criança tá o pai, tá a mãe, restaurante. Bom, ó, limitar o uso de telas até 1 hora por dia, entre 2 e 5 anos, sempre com supervisão de pais e responsáveis. E limitar o uso de telas de 1 a 2 horas por dia, idade de 6 a 10 anos, sempre com supervisão. Adolescentes entre 11 e 18 anos, limitar o tempo de telas e videogames de 2 a 3 horas por dia e nunca deixar virar a noite jogando, tá? 2 a 3 horas a gente conversa assim, às vezes eu converso. Ó, então vamos ficar 2 horas no celular ou no computador e 1 de TV, né? E se puder não ser seguidas, é melhor, né? Fica 1 horinha, sai, vai fazer outra coisa. Aumento de risco à saúde, problemas comportamentais com o uso de mais de 4 a 5 horas por dia. E isso a gente, né, já viu que é a rotina deles, que é o dia a dia triste deles. Não permitir que as crianças e adolescentes fiquem isolados nos quartos, com TV, computador, tablet, videogame e smartphone, ou uso de webcam. Estimular o uso nos locais comuns da casa. Isso é muito importante, tá, gente? Tirar o adolescente do quarto. Tá? Porque mesmo que você tenha o controle parental, aquela vigilância, você ali perto, isso já vai inibir um pouquinho o adolescente, né? O que ele está vendo, o que ele está acessando, né? Para todas as idades, nada de tela durante as refeições e desconectar 1 a 2 horas antes de dormir, tá? Para que ele consiga relaxar e dormir. Criar regras saudáveis e éticas para o uso dos diapositivos. E os fatores de proteção parental, tá? Isso aqui eu tirei desse site que é bem legal, Protocolo Eu Te Vejo. Quem não segue, vale a pena seguir, que é sobre uma juíza da infância e da juventude do Rio de Janeiro, da Vanessa Cavalieri, que está estudando muito essa parte, tá? Porque tem uma quantidade enorme de menores infratores agora que vem daqui, da internet, tá? Então, você tem esses que são mais comuns, tá? Isso aqui eu tenho até no meu celular, porque aí eu já passo para a mãe, tá? Já passo para a mãe e explico, né, que precisa colocar o limite não só de tempo, mas também do que o adolescente está vendo, e ver todo dia, tem que ter acesso à senha, tá? E tem que ver todo dia tudo que eles acessam. Todos os diálogos, tudo isso. Pode ver em tempo real ou depois, dependendo
do filtro, né? E o aparelho de geolocalização também, tá, gente? É importante porque pode ajudar aí numa hora que ele não estiver presente, ajuda a ver onde tá? A classificação indicativa, que é uma coisa relativamente né? Existe e precisa ser vista, né? Feita pelo Ministério da Justiça. E isso aqui, gente, se vocês entrarem até nos aplicativos, redes sociais e tudo, eles têm, tá? Isso é para ser visto e respeitado, tá? E uma das legislações que a gente quer que aconteça, e essas coisas estão paradas aí na Câmara de Deputados, não só o controle das plataformas digitais, a responsabilização, né, das plataformas digitais, mas também o aumento da faixa etária para as redes sociais para 16 anos e a forma de identificação, né? Porque hoje em dia, se você chega lá, a idade mínima é 13 anos, mas você tem 10, você mente que tem 13 e acabou, né? Você vai ter que apresentar documentos, né? Tudo mais, provando a sua idade. E isso ainda não tem na internet, tá? Nessas redes sociais. Então, são coisas, em termos de legislação, que a gente tem que juntar todo mundo e pressionar os políticos, né? O bebê nasce, a mãe já queria tudo dele. Isso aí. Tá vendo aqui, ó, a maioria dos videogames e serviços de streaming possuem todas as normas de controle parental de acordo com o conteúdo, idade, tempo de uso, controle de acesso à internet, níveis de interação e chat, com envio de mensagem de texto. Então, gente, tem que procurar em cada coisa dessa, para ver de acordo com a idade do seu filho, tá? Só que... Denise, você observa aqui uma coisa, mas essa foto, particularmente, como as crianças estão grudadas no tablet e no celular, sim, né? E como você tinha falado sobre a miopia, eu lembro de ter visto uma foto na China, nas escolas, eles colocaram um limitador para o computador e para o tablet nas escolas. Não sei se você já viu essa foto. É impressionante, é uma coisa como se fosse animal, né? Eles botaram um limitador. Você não consegue chegar perto. Eles não conseguem chegar perto e tem que ficar naquela distância. Eu fiquei super impactada porque realmente nos países asiáticos o nível de míopes está muito, muito maior até. Eles têm uma exigência de educação e de estudo muito grande, né? E com esse acesso à internet o tempo todo, eles estavam vendo que estava subindo e colocaram esse limitador. Eu acabei de estudar de criança, imagina. Eu fiquei super assim, gente, mas olhando essa foto. É igual você comparar assim, um cinto de castidade, né? Sim. E eles, assim, foi uma medida extrema que eles tomaram em termos de saúde pública, né? Mas foi essa a maneira deles diminuírem o número de míopes, de crianças míopes. E aí, quando me chamou a atenção, porque os três estão assim, embruçados nos aparelhos ali. Então, gente, só para lembrar, né, que a situação do uso de telas, de celulares, tem que fazer parte de todas as consultas pediátricas. Tem que fazer, gente. Isso não pode escapar. Porque todas as faixas etárias estão usando e todas estão sendo prejudicadas. Tá? Se a gente não der uma orientação para uso saudável, né? O que será das próximas gerações? Sabe uma coisa que tenho refletido muito, até porque eu vou te confessar que me incomoda demais. Eu não sei o quanto a gente consegue, porque, entre aspas, assim, a gente sempre imagina a adolescência como uma faixa etária meio problema, por toda a questão da plasticidade cerebral, as vulnerabilidades, que sempre aconteceram na adolescente, os problemas mudam. Agora, assim, esse fenômeno que a gente está vivendo com os adultos é assustador.
né? Até no trabalho, hoje a gente estava conversando sobre isso, você não vê mais as pessoas simplesmente trabalharem, as pessoas querem postar que estão trabalhando. Qualquer tipo de coisa que você está fazendo, tem alguém tirando foto, quer dizer, você perdeu privacidade no trabalho. Muitas vezes a gente conhece inúmeras pessoas assim, que às vezes nem estão nos eventos, nem estão nas coisas, mas precisam ter a foto para postar. Sinceramente, com esse fenômeno social, será que a gente consegue mobilizar o adolescente se esse currículo oculto continua? Porque como é que isso vai fazer sentido para eles? É o modelo que eles têm, né? É um modelo, né? São os pais, já são avós, já são várias gerações. Eu acho que a coisa no adulto está tão doentia que muitas vezes você vê um comportamento no adulto que você esperaria de um adolescente, né? Então, não sei, só trocando a reflexão assim, mas acho difícil, né? Eu ia tentar contribuir esse ponto, mas é diferente porque eu vi algum depoimento, eu não me lembro onde foi, mas a questão da percepção de mudança de autoridade. E aí talvez eu acho que a questão dos adultos pega um pouco nisso, que até foi debatido muito anteriormente aqui, que às vezes o leigo ele dá mais valor para o que está sendo falado na internet e tudo mais. Então, até tem aqueles memes e tudo de estudei tantos anos para agora tá fazendo TikTok e tal para que o paciente consiga entender. Então, talvez até esse depoimento que vocês falaram, alguém falou dos jovens, se verem como influencers no futuro, porque realmente é o que eles veem como autoridade. E eu só queria expandir um pouquinho o olhar, até trazendo as reflexões de reuniões anteriores, que foi pautado de questões respiratórias, só fazer um trabalho de memória, até importante porque está no slide de legislação, né? Não sei se vocês se recordam quando que foi proibido o fumo em ambiente fechado. Então, assim, só fazer uma reflexão do quanto que já se via que o tabaco era prejudicial. Sim. E quando, então, assim, fazer uma correlação nesse sentido de quanto tempo levou para ver que era prejudicial e aí sim implementar uma proibição na escola, mas que de certa forma, eu vejo, humildemente falando, que talvez sempre vai ter alguma válvula de escape. Por exemplo, não existia o vape antigamente, agora brotou. Sim. E nessa perspectiva estou expandindo um pouquinho aqui, mas é só uma percepção de eu vou fechar aqui, senão vai abrir mais e vou sair um pouquinho do foco, mas só para olhar um pouquinho mais afastado, que até essa questão do momento temporal às vezes pode impactar, né, a pandemia propriamente, que vocês viram. E foi basicamente assim, eu fico muito contente de participar dessas reuniões, porque eu consigo escutar vocês de uma forma que eu não escutaria se eu estivesse fechado no meu local de trabalho. E assim, até a presença da exposição da questão das escolas, eu saberia depois só vendo. Então, se eu puder agregar um pouquinho, só abrindo um pouquinho nessa parte das leis. Verdade. Mas realmente é isso, quer dizer, acho que isso veio numa evolução e que está chegando agora numa situação de saúde pública, né? E aí agora está se começando, né? Esse impacto está tão grande que estão começando a se tomar medidas para tentar reverter ou melhorar de que maneira que você faça um uso saudável da internet e que isso não prejudique a sua vida ou a vida de uma população inteira, né? Vai ter que acontecer uma outra revolução, né, para poder chegar num denominador comum que não haja um prejuízo, né? Por quê? Porque se a gente imaginar, ela falou dos adultos. As leis só surgem após os fatos. Pois exatamente. E assim, quando você tem parlamentares que não estão interessados nisso, só estão interessados em ganhar dinheiro, e talvez eles tenham engavetado, né, essas leis, porque as plataformas digitais, né, são poderosíssimas, né? A gente não sabe qual que é o interesse, né? O interesse é sempre dinheiro, né?
A verdade é que os parlamentares eles estão preocupados em ganhar muito dinheiro e não estão preocupados com a população. Então, sabe Deus o que será da nossa nação, né? De agora em diante. Eu acho assim que depois, talvez, que nossa geração partir, e nós vamos partir, sabe Deus o que será, né? Quem vai viver aí, né? Eu sou um pouquinho mais otimista. Não, a gente precisa, enquanto estiver aqui, trabalhar, né? Pensar em saídas, né? Pensar em saídas, né? Aqui, gente, para lembrar só, antes de começar a parte boa, que é rápida também, as formas de denúncia, tá, gente? Então, você pode denunciar por telefone, tá? 100, 180, 190, e algumas prefeituras têm telefones próprios, fichas de notificação pela internet, SaferNet, que é um site que recebe denúncia anônima, tá? Contra todo tipo de violação de direito. Os crimes cibernéticos, eles podem também ser denunciados presencialmente em delegacias, tá? Delegacia de Repressão de Crime Informático, Delegacia de Crime Cibernético, Ministério Público, Defensoria Pública, Ministério da Mulher e de Direitos Humanos, por esse link, tá? Então, lembrar que todos esses bullying, cyberbullying, todas essas partes de violência sexual, todas elas são crimes e devem ser denunciados, tá, gente? Bom, aí a gente começa a pensar no que a gente pode ajudar esses pais para que a coisa fique, né, menos difícil, né? Ver hora de sono, hora de acordar, hora de dormir. Rotina de vida, rotina alimentar, rotina de estudo, colaboração em tarefa doméstica, estímulo às brincadeiras em casa e ao ar livre, sempre sob supervisão. Isso aqui, gente, parece que não existe mais. Ninguém sai com os filhos para brincar. As crianças quase não brincam mais do lado de fora. Não brincam, não andam de bicicleta, de skate, não brincam de pique. E as crianças pequenas que dependem dos pais para irem, os pais ou dizem que não tem tempo ou esqueceram que criança precisa ter uma hora de brincar ao ar livre. Isso é fundamental para a saúde física e mental dessa criança, para o desenvolvimento saudável, tá? Eles esqueceram, a gente precisa lembrar disso. E uma das coisas que até que eu falo com o recém-nascido, com as mães, é assim, olha, deve evitar de levar o bebê para lugar fechado, porque ele pode pegar, né, uma doença e tal, mas crie uma rotina de passeio ao ar livre, né? De manhã cedo ou no final do dia, para ver a borboletinha, eu falo assim mesmo, para ver a florzinha, para ver a árvore, né? Para ele ver a natureza, né? É importante e ele vai ficar muito feliz de ter essa hora de passeio, ele precisa disso. Né? Então, essa coisa do passeio ao ar livre, desse contato com o ar livre, as crianças hoje em dia não estão tendo mais. Porque a violência aumentou e porque os pais simplesmente esqueceram disso. Estimula a prática de esportes, as artes, interação social com amigos da mesma faixa etária, isso é fundamental. Jogos e brincadeiras com a participação dos pais e adolescentes. Eu sempre digo, gente, precisa trazer esse adolescente para a família, para junto da família. Vamos sair juntos, vamos jogar war, vamos jogar banco imobiliário, vamos jogar buraco, vamos trazer esse adolescente e ele vai gostar. Quando estiver ali jogando, ele vai gostar. Tá? Agora, os pais têm que puxar para a família. Aquele horário de comer junto, pelo menos à noite, que todo mundo sente à mesa e coma junto e aí conversa sobre as coisas do dia. Nessa hora rola muita coisa boa, né? Rola muita discussão saudável, né? Coisas que ele passou, ele pode dizer, os pais podem orientar. Então, assim, é fundamental essa reunião da família. E, em volta da mesa, é uma rotina bem saudável. E os filtros eletrônicos, né? Que a gente já falou.
E aí, gente, o governo federal lançou esse guia sobre... Isso aqui é novinho, tá, gente? É guia sobre o uso de dispositivos digitais que foi feito pela pessoal, grupo de trabalho, representantes do governo, sistema de justiça, organização de sociedade civil, especialistas do tema, né, de saúde e tal, de educação, tá? Então é um guia bem completo, bem bacana e todo mundo pode ter acesso, tá? Aí a gente orientando o adolescente, pensando, ó, acolher, escutar, apresentar alternativas e dar voz ao adolescente, tá? Então, ó, eu sempre faço isso, sugestão de leitura, tá? Gente, olha, tira uma horinha para ler, vê um livro que você tem interesse, começa a ler, lê um capítulo por dia, depois vai aumentando, você vai gostar. Sai com os amigos, vai andar de patins, vai andar de skate, vai andar de bicicleta, sai com a família, ó, a mãe com a filha. Trabalho voluntário é uma coisa que estimula muito o adolescente. Ele se sente útil, ele se sente importante de estar ajudando quem precisa, né? E a brincadeira, o encontro ao ar livre entre eles, né? E aí, ó, artes, né? Aqui teatro, música, pintura, desenho, artesanato, né? Então, assim, eu falo com eles sobre isso. Você gosta de desenhar? Gosta de dançar? Gosta de... né? O que você gosta de fazer? Música, leitura, tudo isso eu falo nas alternativas que são importantes para encher esse dia. Rotina de estudo, claro, né? Tá? Então, assim, eles vão fazer parte de grupos e eles vão se sentir importantes e vão se sentir muito melhores, fazendo parte de uma importância dentro da sociedade, né? E, assim, a situação da espiritualidade eu gosto de falar também porque é um fator protetivo, né, para os adolescentes. Então, ó, essa definição que diz que é o aspecto dinâmico e intrínseco da humanidade que lida com a maneira como as pessoas procuram e expressam significado e propósito e sua conexão consigo mesmas, com os outros, com a natureza e com o sagrado, tá? Os adolescentes que participam de programas espirituais de desenvolvimento pessoal apresentam resultados muito melhores no que se refere à realização, esperança, resiliência, felicidade, bem-estar, melhora de relacionamento, visão de futuro, participação social. Isso é uma coisa que a gente vê. Quando a gente pergunta, ó, pode ocorrer melhora da autoestima, afeto positivo, diminuição de uso de drogas lícitas e ilícitas, redução de iniciação sexual precoce, incentivo ao trabalho voluntário e aumento da resiliência. Quando a gente vê esses adolescentes fazendo parte de algum grupo de igreja, às vezes eles não estão ali nem pela fé, né, pela espiritualidade, mas estão ali num grupo social, né? E isso é um fator protetivo. Eles não estão nas ruas, né, usando droga. Eles não estão em casa, isolados na internet. Eles estão convivendo, né? Isso é um fator protetivo, independente da religião. O que é mais comum na classe que eu vejo mais no posto de saúde é a religião evangélica, tá? Que tem as coisas boas e que podem ajudar bastante esses adolescentes. Como todas as religiões, mas eu sempre falo, se você não tem religião nenhuma, gente, a gente precisa pensar não na religiosidade, mas na espiritualidade, que pode ajudar a gente no dia a dia. Né? Leva seu pensamento a uma força maior, né? Medita, reza da sua maneira, que você vai se sentir melhor, né? Cria esse hábito. E o protagonismo juvenil, como a gente falou, né? Que eles precisam, a gente precisa abrir os olhos dele, que eles estão até perdidos para isso, tá? Então, isso aqui, gente, é foto do nosso Congresso Brasileiro de Adolescência, que a gente fez há 2 anos atrás, em que a gente aqui na mesa de abertura do Congresso, a gente teve uma adolescente, tá? E ela discursou. Eles fizeram um encontro na escola, fizeram lá a fala
e ela veio falar. E aqui, grupos que os adolescentes e jovens fizeram, inclusive, essa menina, ela faz parte de um grupo chamado Rap da Saúde, que é um grupo bacana. Aqui, Maria Cristina. Eu conheci. É um grupo, é um trabalho que tem da Secretaria Municipal de Saúde do Rio, que você faz um concurso público, tá? Esses adolescentes e jovens, eles passam e vão ser treinados para falar sobre assuntos de saúde. Diversas formas, nas estratégias de saúde da família, tá? Em escolas, e aí eles vão falar sobre diversos temas, né, de sexualidade, de uso de droga, e é muito interessante por quê? Porque o adolescente, o jovem falando para o adolescente, o poder de escuta é muito maior, né? E isso muda a perspectiva desses jovens, tá? Às vezes eles não sabiam o que iam fazer, aqui a gente fizemos uma live com a Viviane, que é do nosso grupo e que foi a idealizadora e ela que implantou o Rap da Saúde no Rio, na Secretaria de Saúde do Rio, com 2 meninas do rap, né? Falando que isso mudou a vida delas, né? A perspectiva, elas não iam saber o que fazer, estavam deprimidas, né? E isso aqui incentivou, hoje em dia elas são super, primeiro elas sabem muito, né? Elas são multiplicadoras, né? E já estão trabalhando, estudando, Sim, é isso, o multiplicador é isso. E já estudam para ficar na área da saúde, né? Já deu um projeto para elas, um direcionamento na vida delas. Quer dizer, mudou, né? Talvez não tivesse isso se não tivesse essa chance de estar num rap desse, né? Num projeto tão bacana. E que isso faz toda a diferença. Como isso aqui também, e que a gente eu que corri atrás disso também, é a Orquestra de Jovens da Grota, que é um bairro de periferia de Niterói, comunidade, e a gente foi lá e viu, e eles fizeram a abertura do congresso. Você viu, né, Mônica? Ou não? E foi tão lindo, porque você vê que essas pessoas, né, que também poderiam estar, sei lá onde, estão estudando música, né, estão produzindo, alguns saíram daqui e foram para os Estados Unidos para se apresentar lá e acabaram ficando para estudar música lá e direcionaram a vida de uma forma que jamais iria imaginar que isso iria acontecer, né? Então, são esses projetos, né, o protagonismo que dá voz ao adolescente que pode fazer a diferença na vida deles, tá? Então, concluindo, em tempos difíceis, lembramos que a presença, né, lembramos que nada substitui a presença, o afeto, a atenção, momentos de descontração e tarefas compartilhadas, tá, gente? Com a família. Vamos tirar o adolescente do quarto e trazer para a convivência familiar. Lembrar que é fundamental, essa frase eu digo muito, dormir de noite e viver de dia, né? Porque eles dormem tarde, ou acordam tarde ou acordam cedo, que vão para a escola e vão ter um mau desempenho escolar, aí chegam em casa, dormem a tarde inteira, né? E aí o dia passou, aí depois ficam na internet até tarde. Então, assim, uma rotina louca. Rotina saudável com horas de sono, alimentação, estudo, lazer, esporte, atividade ao ar livre. A gente sabe que isso aqui é o ideal, né, gente? Mas que a gente precisa orientar para ver o que é possível, né? E que tem jeito, né? Se tiver um empenho da família, né? Alguém que dê algum impulso, alguma ideia, pode mudar a vida deles, né? E a tecnologia veio para ficar, temos apenas que orientar de uma maneira ética, com supervisão parental, para que não haja prejuízo para a saúde física e mental dos adolescentes. É isso, gente. Eu queria falar uma coisa. Fala. Que eu
Eu falei assim, eu tenho... Obrigada, vou precisar. Tá bom. Obrigada pela presença. Eu falei assim, eu sou mais otimista, né? Contra minha filha, eu estou fazendo uma pós-graduação em pediatria integrativa, que é uma área que... Aí minha filha fala assim, mas mãe, isso não tem RQE. Eu disse, mas eu não preciso, eu já tenho meu RQE. Mas eu fiquei muito frustrada pós-pandemia, realmente, com essa coisa das crianças com atraso. E estudando pediatria integrativa, que eu ainda estou engateando, estou há 2 anos estudando, ainda estou engateando, porque é um leque muito grande e é uma coisa que a gente não teve definitivamente na faculdade. E o básico é isso, é você voltar a brincar com seu filho de jogo da velha, até de A dedanha. Você voltar a ter essa noção que é uma coisa de família mesmo e do grounding, né? Que é você botar o pé no chão, de você plantar plantinha, a gente tem uma praia tão grande dessa de brincar, de ir para parque. A gente ainda tem uma cidade que nos permite isso. A gente não mora no Rio de Janeiro, que a gente aqui acho que a gente ainda tem isso. E eu realmente dei uma virada assim de chave na minha consulta, que eu realmente me tornei mais integrativa. Se tem RQE ou não, também não estou me importando. Isso quem abriu esse olho, essa coisa para mim, foi a Karen Mello, que já tinha feito a pós-graduação que eu estou acabando agora. E é tão interessante você ter uma noção e fala sobre musicoterapia, sobre aromaterapia, sobre vários tipos de medicina tradicional chinesa, em que meditação e yoga, e que você abre um leque muito grande para as alternativas de você viver uma vida melhor, né? Sim. E de você tentar plantar isso. E muitas vezes eu consigo plantar nos pais, alcançar os pais, para que eles tenham essa opção, né? E eu acho que a gente tem conseguido fazer alguma coisinha. Por isso que eu sou otimista. Eu acho que a gente tem que resgatar essa coisa de viver e viver no planeta e ser feliz. Sim. Eu acho que é esse o... Sim, mas o problema que você falou do otimismo é que eu também sou otimista. Eu não desisto nunca, né? Em todas as consultas eu vou dar as alternativas, eu vou explicar da alimentação saudável, eu vou falar das brincadeiras da família, das brincadeiras ao ar livre, do esporte, da comida de verdade, né? Que a família tem que comer. Em todas as consultas eu falo disso. A gente precisa ter essa noção e mostrar, né, uma função geral. A gente pensa assim, pediatria é tudo. Eu não quero chegar aqui e passar remédio, não. Eu quero que o meu adolescente, a minha criança, o meu adolescente, sejam bem orientados e tenham um estilo de vida saudável no todo, de uma maneira mais natural possível, e que a gente consiga projetar essa criança, esse adolescente no futuro, para que eles tenham saúde e sejam felizes, né? Que não tenham doença crônica, né? Que atrapalha a qualidade de vida. Então, eu falo nesse assunto em tudo, no geral, sempre, né? Sempre. E com adolescente isso, então, né? Tem que ser super falado, porque eu digo para eles, olha, de repente uma coisinha que a gente muda agora, algum hábito que precisa ser mudado, vai fazer diferença na sua vida, lá na frente, né? Vai fazer. E a gente precisa insistir nisso, né? Tem um paciente que a queixa dos pais era a seguinte, ele dorme cedo, ele dorme 7, 7h30 e acorda às 4 da manhã, invariavelmente. E aí ele começava a perambular na casa e os pais muito incomodados. Qual idade? Agora ele está com 16, ele tinha 14 mais ou menos. Aí eu falei assim, ele dorme bem, ele dorme 7h30. Aí eu falei assim, mas olha
só, isso não tem como a gente mudar. Ele para de usar a tela às 6 da tarde, porque isso foi uma combinação que a gente fez, os pais são super, assim, bem participativos. Eu falei assim, já que ele não tem jeito, aí ele falou assim pra mim, olha tia, mas eu acordo bem, eu acordo disposto, eu acordo bem. Eu falei, já que... Aí eu falei assim, você já pensou em fazer canoagem? Porque o pessoal da canoagem começa cedo. Começa às 6. E ele começou a fazer canoagem, tá tão feliz. O pai dele falou assim, doutora, mudou a vida dele, porque ele começa a fazer canoagem, e ele começou, e agora ele quer continuar como canoagem. Eu disse, quem sabe você vai ser um campeão olímpico, a gente tem vários campeões olímpicos de canoagem no Brasil, quem sabe você não vai ser mais um. E o esporte, eu acho, como a música, né? Como Sim. você falou, eu acho que isso resgata muito. Sim, Tira sim. muito o foco dessa coisa do Sim. celular. E das Muito, telas. muito. Os meninos que fazem esporte com uma frequência assim mais, né, mais frequente, porque tem uns que vão 2 vezes por semana, ajuda, mas não é o ideal, né? Mas aqueles que fazem mais tempo, eles são muito mais saudáveis em todos os sentidos. Sim. Endorfina é a droga boa. É uma droga boa. Eu sempre falava, e a minha filha, ela foi sempre a vida inteira esportista, até agora é. E quando a gente saiu quando ela quis estudar no Rio, que a escola dela não incentivava, porque já era cursinho, né? Não tinha nada, ela falou assim, mãe, eu preciso liberar endorfina. Ela corre, ela é maratonista. Mas é um vício. É um vício bom. É um vício um bom. vício bom. E é assim, depois que você adquire esse vício, eu custei para adquirir, só com 30 anos, mas nunca mais larguei. Porque tem um problema, né? As telas, elas liberam uma série de substâncias. Sim. Vicia os adolescentes. Hoje em dia, cada vez mais é considerada uma droga. Sim. E é uma droga que está, assim, eles não precisam de nenhuma substância, basta aquilo ali. Sim, Então, libera mesmo, né? Neurotransmissor, dopamina, né? Exatamente. E aí eles sentem falta, né? E aí é mais, como qualquer substância que fosse dependente. Exatamente. E aí, assim, eu acho assim, que numa situação que você vai pensar em tirar esse adolescente da tela, não pode ser rápido, né? Tem que ser uma coisa gradativa. Ou um vício. Um desmame, exatamente, um desmame, né? Que vai devagarzinho, tira 1 horinha por semana, ou menos, meia hora por semana, né? E vai oferecendo as alternativas. Adolescente, criança e os pais. Sim. Os pais hoje têm Sim. você está consultando a criança. Mas essa semana... Ela falou uma coisa na última vez, tipo assim, hoje eu atendi uma mãe, se perguntar a cor dos olhos dela, eu não sei, porque ela não tirou os olhos do celular. Isso acontece sempre. Acontece. Você está examinando a criança acompanhando. Dá-se licença, a mãe e o adolescente, né? Que às vezes chega lá digitando o tempo todo, assim, vamos conversar? Deixa o celular um pouquinho, a consulta é sua, vamos, né? Bater uma bolinha, né? A nível mais de saúde pública, eu acho que existe um potencial bem grande, voltando no quesito da escola, que já existia uma área que a criança não utilizava o celular, que era o momento da educação física. Então, assim, particularmente, eu insisto mesmo nessa curiosidade de saber o nível de evasão, como é que essa correlação nesse momento pós-pandêmico dessa faixa etária com a educação física, que eu acho que tem um potencial que vocês já falaram, mas só que ele já existe, por exemplo. A criança não precisaria de uma ajuda do pai para procurar e já está ali na grade de horário. E outro fator é, por exemplo, eu trabalho com prevenção, vocês também falaram muito de prevenção, é muito dificultoso você alertar uma coisa probabilística. Você está falando uma coisa que pode vir a acontecer. Então, por exemplo, conceitualmente já é pautado que há um atraso na fala. Será que o atraso na fala é um peso importante para os pais nesse aspecto? Claro, ele atrasa de 0 a 3, mas depois ele vai falar de qualquer maneira. Como é que é o ponto de vista... Mas isso é um alerta, viu? Sim. Como é que é o ponto de vista dos pais com
esse perigo, sabe? E aí, numa reflexão, eu tento buscar a nível de outlier, no seguinte aspecto, beleza, a gente já interpretou essa questão da dificuldade na fala, existe uma população, por exemplo, deficiente auditivo. Qual aspecto vai ser importante para ele, visto que esse ponto não é pautado, entendeu? Isso. Então, talvez olhar para essa população. Aqui em Cabo Frio existe uma escola direcionada para isso. Eu tentei, mas é um dos motivos de eu estar aqui também, para conhecer e ver como é que é esse acesso. Eu não consegui contato. Então, assim, eu tinha muito interesse de conhecer essas características, porque naturalmente vão brotar experiências que só vão agregar aquilo. Então, novamente, cada experiência é individual e no somatório vão se construindo coisas novas. Se novas pessoas aparecessem aqui, poderiam surgir e só agregar. Mas é só para, assim, que às vezes sempre podem aparecer coisas novas que diferenciam nossas tomadas de decisão. Inclusive, essa situação da atividade física, né, do exercício físico, no último congresso que eu fui no Brasileiro de Pediatria, eu assisti uma mesa sobre exercício físico na infância. E existe já uma nomenclatura que a gente nunca imaginou que iria acontecer e está acontecendo, que chama dispenia. Você já deve ter ouvido falar nisso, que você é fisioterapeuta. É aquela criança que não tem nenhum preparo muscular, nenhum. Aquela criança que não brinca, não corre, né? Ou a criança acaba. Ela não tem nenhum desenvolvimento muscular assim, tem um mínimo para andar, para levantar e tudo, mas assim, é uma criança totalmente despreparada pensando em termos de musculatura. Né? Eu peguei uma criança essa semana que não faz exercício físico, essa menina que até chorou na minha frente, ela tá um pouquinho gordinha, mas pouca coisa. Aí ela falou assim, não, exercício não é para mim, não. Eu fui e não gostei. Fez ginástica um dia, liberou ácido lático, ficou com dor. Falou assim, não, nunca mais quero fazer. Né? Então, assim, já existem essas crianças que não têm preparo muscular nenhum. Entendeu? Elas estão aí, são essas crianças que não brincam nem ao ar livre. Não é que não fazem exercício físico, né? Não brincam ao ar livre, simples. Sabe o que eu ia te perguntar há pouco? Eu não sei se a gente, como sociedade mesmo, né, de pediatria, não tem duas questões, a gente está vivendo a mesma coisa com o cigarro eletrônico. Né? Eu acho que ele chegou no nível de dependência química dos adolescentes em geral, né? E que não tem tratamento, porque você pega tudo que é guideline e fala que o adolescente é para você fazer terapia e tal, só que chegou no nível de dependência química que não tem como não existir guideline para tratar a dependência de tabaco. Não pode usar como o dependente do tabaco, não? Não, então, a rigor não tem guideline, tem... Para adolescentes. E eu acho que a gente vive a mesma coisa com essa dependência toda tecnológica, porque assim, talvez a gente tenha que pensar em centros de reabilitação igual de drogadição mesmo. Sim. Para todas essas coisas, né? Eu não sei como sair assim, que eu acho que a gente tem um comportamento geral, né, que é meio moda, às vezes é banalizado pelo tanto que se tornou comum, que já é grave. Mas com certeza a gente tem esses níveis de gravidade maior que talvez precisassem de terapias mais agressivas. Sim, né? sim. Até pelo risco que uma adolescente pode suicídio. Para suicídio. Sim. Adolescentes se autoagredindo, a gente vê com alguma frequência. Deixa eu fazer uma pergunta. Tentativa de suicídio. Eu estou atrás da câmera, mas eu vou fazer uma pergunta. Tentativa de suicídio, já vi também, tá? E uma vez eu peguei uma menina que ela já tinha tentado 2 vezes. 2 vezes. E ela não estava nem marcada, mas não sei por que ela foi e eu acolhi. Pode vir e tal. E ela já tinha 2 tentativas. E essa menina estava em casa, sem vigilância. Já estava com antidepressivo, mas o antidepressivo ele demora para fazer efeito, né? E aí você pergunta para ela, por que você tentou? Não sei. Eu tenho uma questão em relação... Deixa eu cair perguntar primeiro. Não, é só um levantamento. Em relação à atividade física que foi colocada, educação física e tudo,
Eu tenho um enteado de 8 anos, eu tenho uma filha de 2 anos, e é sempre uma questão que a gente tem, né, como família e tudo, o que ele quer fazer. E se for depender dele, ele não vai querer fazer nada. Então, eu acho que está nessa geração que é meio mimimi, que não quer fazer nada, quer ficar no celular, na internet, videogame e tudo. Acho que falta um pouco de posicionamento, mando. Né? Que aí entra mais a minha geração. Claro, eu tinha que acordar às 7 horas da manhã para ir para a piscina, para depois ir para a escola. Piscina, água gelada e vai. Sim. Entendeu? Era uma coisa imposta, impositiva. Sim. Não sei, isso é um levantamento. Não, com certeza. Aí tem assim, e às vezes eles falam assim, mas eu não gosto disso, não gosto daquilo. Eu falo assim, olha só, vai experimentando. Tem que ficar pelo menos uns 3, 4 meses no esporte para ver, né? Até que você vai... Inclusive é interessante que faça alguns, para quê? Porque ele vai trabalhando grupos musculares diferentes, ele vai também socializando, até que ele vai achar um esporte que ele realmente vai ter afinidade. E aí, nesse esporte, ele vai desenvolver, né? E faz parte... Sim, mas você pode ter as duas coisas. Eu, quando eu era criança, eu não fiz esporte nenhum, eu não gostava. É isso que eu falo, tem criança que não gosta de esporte, vai gostar de arte. Mas eu era uma criança ativa, eu brincava. Ao ar livre, andava de bicicleta, corria o dia inteiro. Para criança isso é o suficiente. Então, quando... tu não faz nenhum esporte, mas brinca, doutora, brinca o dia inteiro, anda de bicicleta, ótimo, tá bom, não precisa de mais nada, né? Tá brincando, tá com outras crianças, tá exercitando, tá socializando, tá? Eu queria resgatar uma coisa que o Caio falou, que era o que eu estava pensando. A Amanda falou de centros de reabilitação e tratamento, isso já no estágio daqueles que estão... já estão no prejuízo da situação. Inclusive, por exemplo, as crianças de suicídio e automutilação, elas são encaminhadas para o CAPSI. Sim. Para o CAPSI. Mas o que eu ia falar que, assim, na verdade, eu acho que a gente está repensando, porque ele colocou uma questão importante, assim, essa questão geracional. E não é só isso, cultural. A sociedade, de um modo geral, passou a lidar com mais respeito pelas gerações seguintes, mas ao mesmo tempo parece que os pais também não sabem que lugar ocupar. Então, assim, ou o filho faz o que quer, e aí se ele não faz o que quer, as crianças reclamam, os adolescentes, e os pais não sabem se posicionar em o limite, que aí não é só a questão do limite, é a questão da imposição do papel da autoridade do pai. Eu faço um curso de terapia familiar e a gente está atendendo uma família, que a professora Maria Helena, que estava aqui, ela é a professora do curso. A moça praticou suicídio, uma menina de 18 anos. E tentativa, né? Não, ela morreu. Morreu mesmo? A menina morreu. Ai, meu Deus. De 18 anos e a gente está atendendo os pais. E assim, o discurso da mãe é esse. Nós éramos amigas. Nós estávamos sempre juntas. Nós conversávamos sobre tudo. E aí a garota praticou suicídio. E morreu, conseguiu, né? Ela teve algumas tentativas e, enfim, ela tinha alguns transtornos também, mas você vê que a falta de entendimento dessa hierarquia familiar é muito clara. E não é uma situação específica, esse é um dos casos. Então, assim, mas isso não é uma questão desta família, isso é uma questão da sociedade. Né? Que é uma discussão que precisa também ser levantada. A gente na saúde acaba limitando muitas questões do tratamento. E aí pensando de uma forma mais ampla, né? Eu acho que mas acontece isso hoje em dia. A gente vê os pais ou despreparados, assim, que não estão a fim de... querem fazer o mínimo. Então, assim, né? Dá limite, criar, dá trabalho. Terceirização da criança. Né? Dá trabalho, né? É aquela criança que faz o que quer, pede a comida na hora errada e os pais dão, né? Dorme na cama dos pais até tarde. Quando que essa adolescência está acabando hoje em dia?
Quando que tá acabando? Tá, Pois é, que eu acho que ela tá se estendendo muito. tá. Porque você doutora de 10 anos, mas ela já tem outras ideias em relação aos outros. Sim, Sim. sim, com certeza. Está se estendendo, porque realmente os pais, eles não estão fazendo papel de pais. Não sei se eles não foram preparados ou se eles não estão afim. Eu não sei o que é. Eu acho que é uma fase de transição. A ideia que eles têm assim, eu falo assim, olha, tem que fazer assim, assim, assado. Ah, doutor, ele não gosta assim, ele não quer assim, ele pede. Eu dou porque ele pede. Fala, você dá mesmo que saiba que vai prejudicar ele? Porque vai prejudicar a saúde física e mental, né? Porque física você vai dar uma coisa na hora errada, ele vai comer o que não deve na hora errada, ou ele vai fazer uma coisa que vai prejudicar. E mental porque ele vai crescer achando que pode tudo a hora que ele quiser. Né? Olha só, eu vou fazer um outro posicionamento em relação a que os pais não sabem ser pais. Eu estou morando aqui, moro em Iguaba, estou há 4 meses morando agora, já estou trabalhando aqui no Rio desde o ano passado, mas se eu for imaginar, eu tenho uma filha de 2 anos, eu estou há 1 ano nessa rotina de modificação. No Rio, que é onde eu estava morando, eu morava em Niterói e trabalhava no Rio. O tempo de percurso até o trabalho, retorno, tempo de trabalho, eu dou aula à noite, até 10 horas da noite. Então, às vezes, o boleto fala mais alto do que, de repente, a educação do filho. E eu estou colocando, eu tenho classe média, eu tenho carro, consigo fazer o deslocamento e tudo. Mas eu imagino aquelas pessoas que moram muito longe, se deslocam, acordam 5, 4 da manhã para chegar no trabalho, chegar em casa 10 horas da noite para ter que cuidar dos filhos. Eu acho que muitas das vezes, eu não estou colocando que a responsabilidade, que eles não tenham que ter essa responsabilidade, mas que muitas coisas podem ser repensadas, né? Repensadas. Óbvio, tem que ter qualidade, só que eu acho que os pais, alguns pais, não têm o tempo deles para eles. E aí, se eles não estão felizes com ele, eu acho que fica muito difícil pensar somente na educação dos filhos. Verdade. É uma questão social, né? Sim. Então, um passo mais amplo de repensar como sociedade. É claro que isso não é uma coisa simples, mas vai ser necessário em algum momento, porque do jeito que está, vai implodir. Não tem muito jeito nesse sentido. Então, vai ter que ser repensado pela sobrevivência mesmo das pessoas. Sim, é uma frase que eu falo muito, né, para os pais, assim, papel de pai e mãe não é fazer a vontade dos filhos, é atender às necessidades dos filhos, né? Isso é importante, porque existem diferenças aí, né? Então, um desses pontos que eu consegui fazer essa transição, e graças a Deus eu consegui, doutor Francisco e tudo, é que assim, eu tive uma crise de ansiedade no Rio, dirigindo, quase tive uma palpitação, taquicardia. Parei o carro na ponte Rio-Niterói, fui parar no hospital, trabalho no hospital também, e foi diagnosticado que eu tive uma arritmia e tudo, por conta de ansiedade, né? Sim. E assim, eu acho que não é todo mundo que vai conseguir fazer essa guinada, e aí hoje a doutora Mônica está aqui, ela incentiva eu estar com a minha filha e ter esse momento de diversão. Foi colocada uma coisa que ontem eu me peguei, né? Eu desenho, eu sou designer, sou programador visual, web designer, e ontem a minha filha pegou um livrinho, me deu uma caixa de lápis de cor e pediu para eu pintar. Eu assistindo o jogo do Vasco e pintando. Eu me peguei numa sensação assim, há quantos anos que eu não pinto com lápis de cor? Entendeu? Eu desenho muito no computador, mas pintando com lápis de cor foi uma sensação totalmente diferente. E o olhar da minha filha assistindo eu pintar é surreal, é uma coisa
que assim, é diferente, fico até arrepiado assim, né? É diferente. E assim, essa questão que foi colocada, você colocou até no outro evento do Med Ensina, da mãe, do olhar da mãe, né, na hora da amamentação e tudo. Eu hoje, como pai, eu fui pai tarde, né, com 42 anos, assim, é uma sensação muito diferente. Lógico, eu não tenho mais preparo físico de garotão, mas eu tento fazer tudo que está ao meu alcance para brincar, levar ela na pracinha, coloquei a cadeirinha da bicicleta para sair com ela. Então, eu vejo assim, a minha tentativa, a gente sempre fica devendo, né? A sensação de pai sempre está devendo. É uma tentativa, só que sim, muitos pais que eu conheço, muitas pessoas que eu conheço não vão ter essa oportunidade. Sim, entendeu? sim. Que você está tendo, você teve a chance de mudar a sua vida de maneira que você tenha mais qualidade de vida para você e para sua família. Exato. Eu vi acho que foi no Instagram, do filho do Maurício de Souza, que eles fazem aos domingos um sarau de desenhos. Todos desenham. O Maurício, a mulher, os filhos todos, a Mônica, né, que é a filha, e os netos. Todos desenham. E juntos, sarau né? de desenho à mão livre, com papel, crayon. Muito legal, Eu né? acho isso muito legal. Todo mundo tem habilidade. Sim, muito Impressionante como é interessante, entendeu? Mas É o que eu estava falando, você tentar resgatar essa coisa do lúdico, né, para as crianças e até para a gente. Eu acho que isso satisfaz até a gente, muito mais a gente, como você se satisfez com o simples ato de pintar com a sua filha. E é isso que realmente as telas impedem que as crianças essa convivência vejam saudável, isso. né? E elas não souberam disso. A minha geração soube o que era brincar. Eu brincava aqui em Cabo Frio, na rua, peguei bicho de perna, porque eu brinquei numa vila de pescadores a vida inteira. Entendeu? Hoje eu saí de casa, da mesma casa que eu fui criada, e eu vim para essa palestra e eu olhei as crianças que estavam brincando. As crianças também, que são os netos, né? E todos brincando, descalço na rua, de bola. E eu falei assim, cara, pensando bem, eu não vejo essas crianças com celular, né? Porque realmente a minha... Ainda consegue ter uma vida Eles, assim, né? De andar Porque é um cantinho da cidade, né? Eu moro na passagem, mas no cantinho, em que eu moro numa travessa e que todo mundo dessa travessa Foi criado junto. E é meio que um toma conta do outro, entendeu? A minha filha e os meus sobrinhos pequenos, o vizinho tomava conta. Helena, vem cá, vamos saber, e até hoje a gente continua tendo essa Convivência. Isso é legal, né? E aí Isso é muito raro. eu fui pegar o meu carro, porque toda hora, quer ajuda? Tia, quer ajuda para isso, quer ajuda para aquilo. Aí eu disse, ajuda aqui o portão, ajuda para aquilo. E aí eu disse assim, bom, que bacana, porque realmente são crianças que ainda têm essa oportunidade, né? E isso é muito bom, fora de tela, né? Mas a única coisa, só completar, eu prometo ficar quieto. Você colocou que o local te trouxe, né? Você vê essas crianças aqui em Cabo Frio, na região dos lagos. Eu fui criado praticamente em Iguaba, todos os finais de semana, desde que eu nasci, eu vinha para Iguaba e aprendi a andar de bicicleta em Iguaba, aprendi a correr, nadar, tudo por aqui. E hoje, quando o meu enteado vem, que ele não mora com a gente, ele vem com o celular. A primeira coisa que eu falo para ele, eu falo assim, larga essa porcaria, vamos jogar bola. Vamos pegar ali, pega uma caixa aí, vamos ajudar a arrumar. Então, e eu tenho a certeza de que se eu continuasse morando em Niterói, ele estaria com o celular. E a minha filha estaria com o celular. Porque é outro ritmo. Por mais que eu morasse lá em Niterói, em casa, ainda era aquela sensação de trabalho.
Eu chegava em casa, eu tinha que trabalhar, eu tinha que dar aula. E acabava a aula, já era 10 e blau, eu dava aula em Botafogo e tinha que voltar. Chegava às 11h30, meia-noite. Então, a corrida é muito diferente. Muito então, ruim, a qualidade de vida muito ruim, né? Num ponto, não é nenhuma questão de negligenciar a educação com o celular. É que você Às simplesmente vezes, não tem tempo. não tem tempo. Não tem, Entendeu? Não tem alternativa. Bem, Vamos vou ficar terminar, quieto né, que eu gente? já Vamos. falei. Vamos terminar, obrigada. Agradece, finaliza. Acho que por hoje tá bom. Vamos nos encontrar aí no mês que vem, ainda vamos definir o tema e a gente dá notícias no Instagram em breve do HU.